Está começando mais um programa Bem-Estar ao Vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Jéssica Reis, editora assistente da revista Vida e Arte. O tema de hoje será sobre o desafio de conciliar a carreira profissional com a maternidade. A repórter Rita Fernandes vai apresentar os nossos convidados de hoje. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Hoje nós estamos com o Gilberto. Nós estamos aqui com o Gustavo Vale, ele é consultor empresarial e diretor da empresa Atlas. A Ana Paula Cury, que é facilitadora em autoconhecimento e constelação familiar. A empresária Ariela Clícia Oliveira, do ateliê Vivenda dos Laços. E a empresária Tânia Mari Araújo Dias, do ateliê Mundo Colorido. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Boa tarde. Prazerão. Gustavo, eu gostaria de saber o seguinte, a Jéssica acabou de falar agora há pouco sobre esses dados do Sebrae que apontam que as mulheres estão empreendendo mais. São 34% a mais de mulheres empreendedoras nos últimos 14 anos. O senhor atuou por muito tempo, né, no Sebrae, o que te deu know-how para atuar hoje como consultor empresarial. Pela sua experiência, é possível dizer que muitas mulheres estão partindo para essa carreira solo para poder conciliar o amor entre o trabalho e a família? Sim, com certeza. Nesse longo tempo de atuação, além das mulheres empreendedoras que eu atendia em diversos ramos, claro que tem ramos específicos, né, que são característicos, que tem muito mais homem, por exemplo, segmento industrial, mas a gente vem percebendo sim que as mulheres vêm atuando não só como empreendedoras no mercado de trabalho muito antes, né? Esse conceito de que mulher só é dona de casa, só cuida de casa, que o homem que vai trabalhar, isso já é bem antigo, né? E com relação ao empreendedorismo vem trazendo outras oportunidades para as mulheres entrarem com certeza, e elas estão em busca disso e fazendo às vezes com muito mais qualidade que muitos homens. Porque às vezes também conciliar a carreira no mercado formal com esse tempo engessado é difícil para a mulher, né? Sim, aí existe essa questão do ajuste, né, de horários, é possível sim. A gente tem que pensar assim, em várias abordagens, né? Não vamos pensar que também ser empreendedor é fácil, e isso você vai poder fazer o seu horário sim, então você consegue conciliar os horários que te mais rendem, né? Os horários que você pode conciliar para levar seu filho, buscar seu filho, ou N atividades, então você tem é maleável, né, com relação aos horários. Claro que exige um planejamento muito grande, dependendo do ramo vai te exigir uma carga horária de dedicação muito grande, né? Mas é totalmente possível. É muito mais possível ser maleável com relação aos horários do que talvez você trabalhando numa empresa que é mais engessado. Para você fazer uma dedicação na família, vai depender muito mais dos princípios das empresas. Isso vem mudando também, né? Claro que para a nossa região, cidades grandes, metrópoles, existem empresas que vão se adaptando também nesse conceito, né? Então vão permitindo fazer o próprio trabalho em casa, ou mesmo ajustar os horários, né? Mas embora o segmento empresarial aí sim, que você tem essa flexibilidade, aí é muito mais característico. Ana Paula, quais são, né, as principais diferenças comportamentais na criança quando ela tem a presença familiar, né, especialmente da mãe ali presente? E quando a mãe trabalha no mercado corporativo, com um horário mais engessado, como o Gustavo falou, né, e precisa terceirizar algumas funções. O que é isso? Sim. A criança é muito importante para ela, principalmente nessa primeira infância, né, até os 3 anos, mais ou menos, esse contato com a mãe, estar com a mãe, né? A criança, quando ainda muito novinha, né, às vezes com meses, ela vai para a escolinha ou vai para a creche, e a mãe sempre nesse movimento, né, de trabalho, e acontece essa ruptura, né, nessa relação por longos períodos, a criança ela fica perdida, né? E isso cresce, ela cresce uma criança mais insegura, mas depois no futuro é uma criança insegura nas relações, na vida profissional também. A gente costuma dizer, tanto na área das constelações, como agora a ciência do início da vida, a Eleanor Luzes fala muito sobre isso, dessa relação da mãe com a criança nesse início de vida, né? O quanto é importante, porque nós somos a nossa mãe. Né? Nós somos gerados dentro da... Né? Nós somos pele da nossa mãe, nós somos parte da pele. Aqui tem a pele da minha mãe, sou eu. Então, é uma relação muito forte.
E aí, de repente, nasce esse bebê e por um pouco tempo, às vezes 3 meses, essa mãe já vai trabalhar. A relação já é cortada. Já é cortada. E essa criança, ela se vê perdida, né? E tem, assim, lógico que tem casos e casos. E isso que a gente traz não é para a mãe sentir culpa ou, né, ficar se auto-julgando. Não, porque é o que eu estava comentando aqui, né? O que foi feito era o que dava para ser feito, ou o que dá para ser feito nesse momento. Mas tá, vivendo assim, então o que podemos melhorar para melhorar essa relação? Porque todo o sucesso da criança na vida está ligado a esses primeiros 3 anos, principalmente. Também quando tem vínculos cortados, às vezes, mas a gente está falando mais na área profissional. Às vezes a mãe deixa a criança com a avó e vai trabalhar porque a empresa transferiu ela para outra cidade, né? Ninguém substitui mãe. Vó, babá, tia, ninguém substitui mãe. Mas existe, dentro dessa área dos relacionamentos humanos, a constelação, vai mostrando alguns movimentos que, enquanto isso seja necessário, pode ser feito para que esse vínculo não seja totalmente cortado, né? Ou que haja, mesmo que tenha já passado um tempo, hoje eu tenho 30 anos e quando eu tinha minha mãe ficou 1 ano morando fora, né? Como que eu posso resgatar isso, né? Fazer essa reconexão, né? Então nada está perdido, a gente sempre nesse movimento de olhar para dentro, reconhecer o que está acontecendo e buscar sempre esse autodesenvolvimento mesmo, essa autocura, tanto comigo como nas minhas relações. Então, para a mãe, para com a criança, e essa criança depois na vida adulta, ela também pode buscar isso. Mas para a criança causam alguns danos, sim, essa mãe ausente. E isso a gente não tem, eu não posso citar exemplos, porque cada caso é um caso. É muito pessoal, sim. Mesmo que às vezes tem mãe que depois retorna para casa e o tempo que ela está em casa, ela está com a criança. Ela está trocando olhar com a criança, ela está fazendo tarefa, ela dá banho na criança. Existe uma interação, mas tem mães que ainda voltam para casa, vão trabalhar, lavar roupa, fazer a comida para outro dia, para fazer a marmita para o marido. Né? Não sobra tempo. Outros continuam trabalhando. Então essa criança, porque não adianta você estar presente, tem isso também. Às vezes a mãe opta em trabalhar em casa, só que ela não está presente com a criança. A babá que está cuidando, é a avó que está cuidando, ela está em casa, mas não está presente com a criança. A criança até os 3 anos, ela precisa só de amor, ela não precisa de mais nada, ela precisa dessa interação com a mãe. A Ariela e a Tânia, elas fazem parte dessa estatística, né, que o Sebrae apontou aqui. A Ariela, por exemplo, é formada em Educação Física e Administração de Empresas, mas decidiu abrir mão, né, das 2 profissões para abrir um ateliê de laços e conseguir, assim, cuidar de perto da educação da filha dela, a Daphne, né, de 8 anos. Ariela, conta um pouquinho dessa história pra gente, como é que foi para você montar esse ateliê? É muito difícil a gente estudar e ter que decidir abrir mão da carreira profissional. Mas a minha necessidade de estar com ela foi maior do que a necessidade do mercado de trabalho para mim. Então eu optei por aprender a fazer os laços para poder estar mais tempo com ela, estar junto dela o tempo todo, porque é com ela que eu vendo os laços, né? Então assim, ela divulga tudo para mim, então é muito... E aí você falou também a questão de terceirizar os serviços, que ela não quer, por exemplo, pagar transporte para levar a filha para a escola, porque não quer uma pessoa para cuidar em casa da menina e dos afazeres da casa. Para trabalhar fora, eu teria que ou ter alguém da família para me ajudar a cuidar dela, ou pagar para alguém fazer isso por mim. E fora o transporte, que tem que levar para a escola, trazer da escola, entendeu? Tem toda essa rotina que sairia muito mais caro para mim do que hoje eu trabalhando em casa, estando com ela e podendo eu dedicar tudo isso para ela. Entendeu? A Tânia também tem uma história parecida, né, Tânia? Ela é fotógrafa, design gráfico e acho que já foi cerimonialista também, né? Já foi. Ela decidiu abrir um ateliê que chama Mundo Colorido para ter mais tempo também com os filhos. Conta pra gente um pouquinho como que é a sua história. A minha história, assim, eu comecei como
sou formada em marketing, né? Mas aí eu fui para a área de eventos, trabalhei como cerimonialista. E aí eu fiz um curso de designer gráfico, porque eu ainda queria continuar na minha área de marketing, né? E me apaixonei por isso e fui conhecendo essa parte de lembrancinhas personalizadas, festas, que minha paixão é festa, né? E com isso eu consegui conciliar a vida de mãe, né, de dona de casa, e do trabalho em si, né? Porque eu consigo, como foi falado no começo, conciliar os meus horários, ter essa flexibilidade de horário com relação a médico, a escola, tarefa, né, a participar de eventos da escola, a participar de N coisas que as crianças têm no dia a dia, né, que às vezes a mãe deixa de estar participando por ter um emprego engessado, um trabalho que não consegue ter essa flexibilidade. E hoje eu já acostumei tanto com essa flexibilidade de horário, com essa liberdade que eu costumo falar, que eu não conseguiria trabalhar num emprego fixo, assim, que tem um horário engessado e tal. Porque no caso vocês fazem o horário de vocês, sim, né? Sim. Adequando com a agenda das crianças. Sim, e eles participam, sabe? É muito, muito legal. Às vezes eles vêm eu fazendo um projeto no computador. Ai, mamãe, que legal essa festa, de quem que é? E eles querem, é de algum amiguinho? Não, é de um cliente. E eles às vezes palpitar. Querem ajudar e indicam para os amigos, não, a minha mãe faz festa, minha mãe faz isso. É bem gostoso, bem gostoso. Ô, Tânia, a sua sócia, inclusive, ela também é formada ela é advogada, né? Sim. E ela também teve que optar por mudar de área, entrar numa empresa para poder cuidar das duas filhas. Sim. Uma até teve problema de saúde, você me contou? Sim, sim. Ela também teve essa opção de largar o trabalho, assim, a profissão primeiro escolhida, para poder ter essa liberdade de horário, não ter ter essa flexibilidade. E a gente é amiga há muitos anos e a gente decidiu, né? Falou, não, vamos encarar, vamos fazer, as crianças participam. Inclusive, teve esse episódio da filhinha dela, ficou doente, mais de 40 dias, assim, foi um caso bem sério, em que ela pôde se abster dos trabalhos e eu continuar, e uma dando o suporte para a outra. Agora, se ela fosse, né, no mercado de trabalho, já seria mais difícil. E assim, de certa forma, você tá na sua área, né? Porque você trabalha com fotografia. E ela, que mudou completamente, ela é advogada, porque ela ainda exerce de vez em quando, mas assim, ela mudou, foi para outra. Isso, ela mexe um pouquinho com ela? Não, às vezes ela comenta, nossa, é gostoso. Ainda essa semana a gente estava conversando, ela falou assim, às vezes quando eu vou atender algum cliente, assim, eu lembro, nossa, que legal, mas a hora que ela lembra que ela teria que estar lá 8, 10 horas por dia, presa no escritório, ela fala, não, vou continuar com o ateliê, estou feliz com o ateliê, e a gente está muito realizada mesmo, é bem gostoso. Gustavo, ser empreendedor hoje, inclusive no Brasil, não é uma tarefa muito fácil, né? Como que é, né, exemplo dessas mulheres que estão aqui hoje com a gente? Qual que é o primeiro passo para quem tem vontade de investir em um negócio próprio? Eu achei bacana também o que só para concluir, que a Ariela falou com relação aos gastos, né? Porque vamos pensar assim, é uma balança, você tem que conciliar a família, só que não pode deixar o lado profissional, por N questões econômicas. A partir do momento que você terceiriza, você vai ter um gasto, e a partir do momento que você também não trabalhar, você deixa de ter uma renda, né, para ajudar na família, que isso também já é ultrapassado, a questão de só o marido, só uma pessoa trabalhar na família. A gente sabe que hoje em dia todos têm que contribuir, né, com a renda familiar. Então essa parte econômica é importante, né? É importante então buscar uma fonte de renda. No caso delas que optaram pelo empreendedorismo, eu acho que o importante e o primeiro passo que eu aconselharia, não vamos falar muito de técnico, é fazer o que gosta. Acho que esse é o princípio, né? Eu li uma coisa há um tempo atrás, que a maior parte da nossa vida a gente passa trabalhando, né? Então imagina a gente trabalhando uma coisa que a gente não gosta. Então se não dá prazer, se não é uma coisa que gosta, não vale a pena, não vai conseguir fazer isso por muito tempo, né? Então esse seria um primeiro conselho. Agora, partindo mais para a parte técnica, seria fazer um bom planejamento, né? Então, tá bom, eu gosto dessas opções aqui, eu vou fazer um planejamento estratégico, tá? Eu aconselho, inclusive, procurar o Sebrae, como já foi citado até pela Rita. O Sebrae tem uma ferramenta que chama-se Plano de Negócios, ela é gratuita, está disponível online, está disponível no Sebrae, eles vão auxiliar o preenchimento, que seria basicamente um checklist de coisas que você tem que pensar,
né, ao abrir um negócio, ao investir em um negócio. Então ele vai te ajudar a você cometer erros no papel do que na prática, né? Então, começando a fazer um plano de negócio, em primeiro lugar, fazer o que gosta. Segundo ponto, fazer um plano de negócio. Nesse plano de negócio você vai colocar se realmente essa ideia que você pensou é boa, é lucrativa, vai te ajudar a colocar metas, quanto que eu tenho que vender, e por aí vai. É realmente colocar no papel o que pode ocorrer na prática, né? Inclusive simular pontos que podem dar certo e pontos que não podem não dar tão certo. E tentar já previamente resolver essas questões. Com certeza, isso é muito importante, né, esses dados do Sebrae. Ana, essa decisão não é fácil, como a gente já colocou aqui, falamos da sócia da Tânia, né? Essa decisão, esse momento de decidir, de trocar de área é difícil, né? Para a mulher é um momento muito doloroso em alguns casos, assim, você percebe isso? De trocar de profissão, porque a gente quando entra numa faculdade sonha, né, com uma carreira, sonha com tudo isso. E às vezes, que nem no caso da Ariela, fez 2 faculdades e também mudou de área. É sofrido isso? Você precisa de um trabalho emocional? É muito da onde está partindo essa atitude, né? Em qual lugar na pessoa, né? É uma necessidade e ela se força a isso porque pessoas estão exigindo isso dela? Ou como o Gustavo falou, né? O quanto é importante a gente fazer o que gosta. Porque se parte de um movimento dela, não, eu gosto, eu vou buscar porque eu prefiro, né, tentar. Se ela está inteira nesse momento de decisão, ela não tem sofrimento. Ela sabe onde ela quer chegar e ela vai trilhar esse caminho e com certeza ela vai ter sucesso e vai sem dor. Mas é uma coisa que não é dela, que não é um desejo dela, mas às vezes é imposto, porque o marido quer que ela cuide do filho. E ela é excelente advogada e ela quer trabalhar como advogada. Mas o marido começa a exigir, o pai, a mãe, a sogra, enfim, a sociedade, né? E aí ela vai e migra para uma situação que ela não está feliz, mas que ela vai fazer para agradar o outro. Então, quer dizer, ela não está inteira, ela não está no lugar dela. Não é a primeira opção dela. Não é a primeira então, opção. Quando é a primeira opção, fica mais fácil. Sim, sim. Nós vamos agora com a chamada por os internautas. Vai falar, Jéssica? Bom, tem bastante participação aqui. A Larissa Bortolucci, acho que é a sua sócia, né? Eduardo Fernandes Pires, Elton Renan da Silva, Cida Mussi. Eduardo Fernandes Pires, ele está dizendo assim: realmente o que pesa é a qualidade de vida que a criança tem com um convívio maior com a mãe. Na maioria dos casos tem criança que vê a mãe de manhã e à noite. Isso é ruim? Sim. Para a criança, principalmente nessa idade, né, até os 3 anos, mas até os 7, a relação é importante. Mas a criança, ela precisa desse contato. Todo o suporte, toda a segurança dela está com a mãe, não está nela. Então, quando acontece isso de você ver só 2 horários, às vezes muito rapidamente, né? Teve uma época da minha vida que eu cuidei de uma creche e isso me marcou muito. A mãe pegava a criança e levava de manhã. As crianças, depois ela voltava no final do dia, creche período integral, para levar essa criança embora. Tinha crianças que voltavam com a mesma fralda. Quer dizer, nem aquele contato da hora do banho, daquele carinho, porque para a criança é muito importante o toque, a troca do olhar. Então, se não é na amamentação, é na hora do banho, é naquela hora que está você e seu filho. Então, imagina, e é o que se forem poucos momentos, mas que sejam inteiros, sabe? Verdade. Que tenha qualidade de presença, que a mãe esteja presente, né? Que ela possa se dedicar ao filho naquele momento. Tá valendo. Se é o que pode ser feito, que seja feito com qualidade, que seja feito com interesse, que aquela mãe possa estar inteira ali, né? Esquecer o celular. Esquecer o celular. Isso, ou que seja até um passeio, mas vai ela e a filha. É um momento dela e da filha, o dela e do filho. Mas é lamentável porque essa é a grande maioria. Tem mais hoje. uma pergunta aqui agora para a Tânia, da Ana Fabiola Rodrigues Sainz. Tânia, você está feliz no seu trabalho? Bastante, bastante. Eu tô, né, do jeito que foi falado ali, eu faço o que eu gosto, né? Eu sempre fui apaixonada por festa, eu sou uma festeira nata, minha família acredita. Que tudo pra mim é motivo de festa, né? Então, assim, eu tô muito realizada. Às vezes eu falo assim, eu vou fazer, né, com relação às crianças, vou fazer só um bolinho. A hora que chega tá tudo personalizado, tudo lindo. Nossa, mas
né? Eu falei, não, eu tenho que fazer, né? Então, assim, eu estou muito realizada, eu amo fazer festas, eu amo desenhar, desenvolver uma lembrancinha diferente, assim, eu estou bem realizada. E você, você, com os Ariane? filhos, né? E é porque, principalmente porque eu estou com os filhos também, porque eu consigo ter essa flexibilidade e brincar, me divertir, ir no cinema, fazer tudo que eu puder com eles. Tá? E você, Ariela, está feliz? Você tem essas duas faculdades? Algum momento alguém já cobrou isso de você? Poxa vida, mas você estudou tanto e agora está trabalhando com laços. Já aconteceu isso? Não, essa cobrança não. E para mim é tudo que eu precisava, é ter esse tempo com ela, ter esse tempo para ela. A minha faculdade de administração também me facilitou trabalhar com os laços, porque ela me dá um grande suporte em como desenvolver, em como comercializar o meu produto, né? E ela é tudo para mim. Então, ela me ajuda a vender, ela me ajuda a criar os laços. Então, é um tempo que, de fato, vale a pena. É um contato inteiro mesmo com ela. Ô, Gustavo, você acha que houve uma mudança de valores da sociedade? Como a gente já falou, né, que até uns tempo atrás as pessoas trabalhavam full time, queriam só pensar em carreira, em dinheiro. Hoje as pessoas estão pensando nesse tempo mais para aquilo que é essencial, né, cuidar de casa, cuidar de si, cuidar da família. Você percebe isso quando você lida com as empresas, com os funcionários? Até as empresas estão mais preocupadas com isso? Sim, com certeza. Na verdade, que eu acho que isso mudou, isso é totalmente perceptível. São vários fatores, né, que vêm a contribuir para isso, na minha opinião. Maior acesso à informação. Então, hoje você tem maior facilidade para pesquisar alguma coisa. Não sei comercializar, vou pesquisar como é que faz. Não sei planejar, vou pesquisar como é que faz. Então, hoje o acesso é muito melhor. E com relação ao que eu falei das empresas que hoje estão abrindo essas oportunidades para as pessoas se adaptarem com relação aos horários, né? Isso vem aos poucos chegando aqui no interior. Ainda a gente tem empresas muito tradicionais, né, que somente aquele horário específico, engessado. Mas as coisas vêm mudando aos poucos. Por quê? Vou citar o meu caso. A minha flexibilidade de horários me permite eu trabalhar num horário que eu acredito que eu rendo mais, que é para tarde e noite, um exemplo, tá? O meu sócio já é o contrário, ele já tem uma maior produtividade no período do dia, da manhã, final da tarde, mesmo porque ele também tem uma filhinha e vai vir outra agora. Então, quer dizer, ele quer aproveitar, quer chegar em casa, aproveitar a família também. Minha esposa, ela tem um outro empreendimento, então acaba dando certo as rotinas. Mas o fato é que é perceptível hoje que as pessoas têm os melhores dias e melhores horários, que elas têm um rendimento, precisam fazer coisas paralelas que também dão satisfação. E permitir isso vai trazer maior produtividade. Nada adianta, por exemplo, ficar engessado num período que você não rende. Não pode buscar sua filha na escola, não pode levar, não pode sair, senão vai descontar. Isso traz consequências piores. O que você está falando é muito bacana, porque nós estamos com mulheres e estamos falando da maternidade, mas você tem outro contraponto, né, que são os homens. Quer dizer, o homem hoje também está preocupado com a paternidade, com estar com o filho, né, e ter esse cuidado. Estão conscientes nesse sentido. Sim, isso é bacana porque eu e meu sócio, a gente fala que a gente está em duas situações diferentes, né? Eu casei recentemente e ainda não tenho filhos, ele vai vir a segunda filha agora, então foi difícil a gente conciliar isso até no início, porque eu não passei por essa experiência, mas ele quer ser um pai presente, e assim, eu não tive essa experiência, mas eu quero ser também, né? Então eu vou ter essa oportunidade também de me adaptar, eu acho extremamente importante. Tudo que vocês falaram aí, eu não tenho essa experiência na prática, mas eu acredito que quando chegar esse momento, com certeza eu vou querer ser bastante ativo. Bom, tem mais uma pergunta aqui para a Tânia e para a Ariela, da Viviane Versiani. Vocês sentem algum tipo de pressão da sociedade, amigos e parentes, pela escolha de trocar uma carreira estável para empreender e estar com os filhos? Eu já senti, eu confesso que sim. Né? E, assim, a gente vê as pessoas, né, falando, mas por que você não atua na sua área, né? Achando que só porque a gente trabalha em casa, optou em ter um trabalho desse para estar com a família. E tem sim essa cobrança, eu percebo que tem. Ainda tem um preconceito muito grande, até né? E eu acredito que até no próprio meio das mulheres em si. Eu vejo que muitas mulheres, assim, se orgulham de ter uma carreira promissora,
e deixar, terceirizar, eu costumo falar que terceiriza o filho, né? Que é fazer isso que foi falado aqui. Então, assim, eu acredito, eu percebo bastante essa cobrança, assim, infelizmente. Você, Ariela? Olha, na minha casa não sinto essa cobrança, mas é de fato, os amigos, a família, a gente vê eles falando mesmo que, poxa, a gente estudou, você poderia estar hoje trabalhando numa academia ou ter uma academia sua, né? Mas a dedicação de tempo para estar numa empresa é diferente. Então, eu me sinto muito segura de ter optado pelos laços. Você está segura pela sua escolha? Tô. Bacana. Bom, Ana, quando a gente já falou aqui, né, dessa felicidade, que elas estão falando que elas estão felizes, né? Quando as mulheres conseguem esse tempo, né, elas param de se cobrar e, consequentemente, trabalham mais felizes, né? É mais saudável emocionalmente isso? Tanto para elas quanto para o filho, né? Sim, porque trabalhar no que a gente gosta, a gente não está trabalhando nem um minuto, né? A gente está vivendo em plenitude. Se eu tenho prazer no meu trabalho, eu estou vivendo aquele momento. Eu estou 100% ali e eu estando bem, tudo na minha vida vai fluir bem. A minha relação com o meu marido, a minha relação com os meus clientes, a minha relação com a família. Então, é muito saudável a pessoa estar feliz no que ela está fazendo. Ela está inteira ali, né? E é incrível quando a gente é inteira e faz o que a gente gosta, como as portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo. Às vezes a gente tem medo de tomar uma atitude muito drástica. Nossa, eu estou com carteira assinada, que eu estou tudo garantida, que eu posso, enfim, como é que fala quando crescer na carreira e eu vou largar tudo para começar. Mas às vezes ela coloca o pé para começar o que ela quer fazer e começa a abrir as portas, sabe? As coisas vão acontecendo, porque a gente tá inteira, é emoção, é atitude, é quando eu conecto o que eu quero e sinto, eu faço essa conexão do querer com o sentir, sabe? Isso causa uma força de execução, que a hora que você vê, fala, nossa, eu já cheguei nesse ponto, deu tudo certo, eu nem senti a transição, e olha, tá tudo prosperando, eu tô conseguindo dar atenção, né, pra família. E às vezes em algum momento também ela se percebe o quanto ela se percebe melhor, às vezes mais vaidosa, porque ela tá ganhando o dinheiro dela e tá sentindo que o negócio tá fluindo. Então, quando a gente tá bem, quando a mulher tá empoderada de si, né, tudo flui melhor. Principalmente as relações também, tirando se esse lado já deu certo. A relação, porque quando a gente está infeliz no trabalho, está fazendo uma coisa que não gosta, já vai emburrada a trabalhar, chega em casa, o que sobra para o marido? Né? O que sobra para o filho? Porque reflete em todas as áreas Sim. da vida, né? Então, a satisfação de qualquer ser humano, né, no trabalho, mas aqui em especial dessa mãe, que nesse momento ela está ali como profissional, né? Ela está... É muito importante, tanto para ela, como depois nas relações. Tem mais uma pergunta aqui, ó, para você. Acredito que os maiores beneficiários dessa escolha são nossos filhos. O que a Ana tem a dizer sobre isso? Sim, com essa escolha, a mãe estando mais presente na vida do filho nessa primeira idade, você viu que nesse momento a gente não fala do pai ainda, né? Que é muito importante a mãe. A mãe estando presente nesse nessa primeira fase, a criança, ela cresce uma criança mais segura, ela vai se desenvolver uma criança mais bem resolvida, né? É uma criança que vai conseguir se desenvolver melhor na vida e nas suas relações, porque ela tem essa segurança, esse primeiro contato foi bem aconteceu da maneira, né, correta. Eu acho que o correto, porque é o que eu falo, não tem um certo ou errado, né? Mas a criança ela cresce mais inteira para a vida, assim. E depois, num segundo momento, nessa fase dos 7, 8 anos, é muito importante que a criança comece para a esfera do pai, porque o pai é que vai levar a criança para fora, para a vida, assim. Então, o pai leva para um passeio, vai para o futebol quando é filho. Então, o pai ele já é muito importante nessa esfera a partir dos 7, 8 anos. Até os 8 anos fica na barra da saia da mãe, fica ali sob os cuidados dela, né?
Isso tudo numa relação saudável, porque tem também as relações dentro de casa, que às vezes a mãe, enfim, aí são outros casos, mas é muito importante e é um investimento que vale a pena, porque nada, como eu já disse, nada substitui o amor e o contato com a mãe. O Eduardo Fernandes Pires, é seu marido? Ele está dizendo aqui, toda vez que a Ariela cogitou em trabalhar fora, a Daphne já entrava em choque, não queria de maneira alguma. Como foi isso? É verdade. Ela falava que não, porque até esses tempos eu participei de uma entrevista de emprego e ela falava que eu não preciso, porque eu tenho trabalho, eu faço os laços, a gente tá junto. Ela, não, mamãe, os laços dá certo, a gente vende, eu te ajudo. E ela não concorda que eu trabalhe fora. Ela entende mais que a sociedade, porque o seu trabalho é um trabalho, né? Ela fala, você já trabalha, você não precisa trabalhar fora. E ela é muito apegada mesmo. Ok. Bom, a Janaína Munhoz também deixou um recadinho aqui, uma pergunta. Acredito que o que pesa muito na escolha é deixar a carteira assinada, salário fixo e os direitos trabalhistas. Como foi essa transição para vocês? Olha, para mim, realmente, eu já, pensando nisso, né, nos direitos trabalhistas e nos benefícios de uma carteira assinada, eu criei uma MEI. Então, assim, eu sou microempreendedora individual, eu pago a MEI. Então, assim, se acontecer de eu ter alguma intercorrência, sofrer um acidente, como já aconteceu, eu precisei fazer uma cirurgia, eu fiquei afastada pelo INSS, eu continuei com a minha renda. Então, assim, esse seria até o meu conselho, não sei se o consultor pode confirmar, mas é ser um microempreendedor, abrir uma MEI, né? Porque pelo menos você está assegurado, né? Então, assim, isso me dá mais segurança ainda de continuar fazendo o que eu faço. Quer complementar? A MEI é uma boa opção, com certeza, é totalmente acessível, né? Você paga um imposto fixo, se eu não me engano está em torno de 50, 60 reais, eu não lembro o valor exato hoje, né? E à medida que eu comecei como MEI, né? Eu e meu sócio, e à medida que você vai crescendo, isso depois pode vir mas pelo menos você inicia sustentável, né? E é importante também essa transição, igual foi perguntado aí, se for possível planejar previamente, melhor, né? Com certeza. Então fazer uma caixinha, na medida que você vai planejando, tanto você tem que investir nesse negócio, é deixar planejado, construir um capital de giro, para não começar, onde tem uma primeira dificuldade, já desiste, exatamente. Porque a renda vai demorar um pouquinho ainda para exatamente, chegar, né? Acho que esse é o fundamental. Mas essa dúvida sempre vai existir, esse é o conceito de ser empresário. Se vai dar certo ou não, a gente planeja, mas nunca é 100%. Se conseguir planejar, poupar um dinheiro, um capital de giro, ótimo, né? Essa é a situação ideal, mas a gente sabe que às vezes acontece, né? Às vezes você engravidou, não era o planejado, vamos pensar assim, e não poupou um dinheiro, enfim, isso vai acontecer. Mas se for possível planejar, seria o ideal. Bom, infelizmente a gente vai ter que finalizar o programa, encerrar, mas eu queria que vocês dessem uma palavra final, né? Tânia, Ariela, vocês como mães, né, que passaram por essa transição, Ana Paula, você como que vê, né, essas mães mudando e ficando mais com os filhos, a importância disso, e Gustavo na área empreendedora, né, para essas mulheres, ou até os homens, né, dar um start aí. Como eu falei, até vai ao encontro da última pergunta, se você está hoje no emprego que não te dá prazer, eu acho que esse não é o caminho, não que seja no caminho ser empreendedor, porque não é fácil. A gente está falando aqui do lado positivo, mas também não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Dependendo do ramo, igual eu falei também, vai exigir uma carga de dedicação muito grande, muito mais do que, igual no meu caso, muito mais do que trabalhar para os outros. Mas se você não trabalha com aquilo que você gosta, busque isso, seja empreendedor, seja trabalhando para os outros. Se o caminho for empreendedorismo, planejamento, né? Porque a gente sabe que, até o Sebrae fala que no primeiro ano, eu não lembro a porcentagem correta, mas a maioria das empresas fecham. É falta de planejamento inicial. E isso se aplica totalmente ao que a gente está falando aqui também, né? Se planejar, ter um suporte, meu marido consegue, né, no exemplo que a gente deu aqui, consegue me dar esse suporte inicial, incentivo, financeiramente também, enfim, todos esses conceitos, para você realmente partir para o que você acredita.
Eu acho que é válido, se você quer dedicar o tempo ao seu filho, é válido tentar uma empresa, tentar esse ramo, porque te dá um prazer novo, te levanta o ânimo, porque é outra coisa, você poder estar ali com o seu filho, se dedicar a ele e ter a sua renda, ter o seu trabalho com prazer. É válido. E também, acho que a gente falou, nada impede depois de um tempo retomar a carreira, Sim. né, numa empresa privada, né? Na Paula. Eu, assim, para as mães, né, se elas estão felizes, né, ótimo, porque tudo vai fluir. Se não tá, busca. Se é profissionalmente, vá atrás dos seus sonhos, né? Se é em relação à família, olhe para isso. Busca um coach, busca um terapeuta, comece a olhar para si, né? Porque uma mãe bem curada, toda a prole que vem depois está curado. Vai vir muito mais bem resolvido e vai vir para fazer a diferença. Mas a mãe precisa estar curada, né? Porque depois dela vem aí filhos, netos, né? Então, olha para si. A criança não tem problema. Achou que a criança está com problema, olha para si. O que é que ela está refletindo de mim, né? Então, a mãe, esse momento que se fala muito do sagrado feminino, desse movimento que está tendo, vamos olhar para si, vamos nos empoderar, entrar no nosso papel, em cada um, né, porque a gente faz vários, né, e a nossa autorrealização, né, isso reflete muito nos filhos. Então, eu estando feliz em ter os meus filhos, eu não vou precisar me preocupar. Quanto aos filhos, da mãe para os filhos, o recado que eu deixo é que filho, criança, não precisa de celular, não precisa ir para a Disney, não precisa de dinheiro na conta, não precisa de roupa de marca. Criança precisa de atenção e amor. É isso que criança precisa. Porque às vezes os pais perdem tempo e vai trabalhar porque quer levar o filho para Disney. Gente, a criança não quer ir para Disney. Quem quer ir para Disney é o pai e a mãe. Sabe? Porque meus amiguinhos, os amiguinhos foram, tadinho, ele nem sabe o que é Disney. Ele prefere às vezes que o pai, inconscientemente, né, que o pai trabalhe menos e dê atenção do que essa preocupação em levar o filho para Disney e, enfim, só um exemplo. Fica a dica aí para os pais e para as mães, então. Olha, a minha dica é assim, não tenha medo de arriscar, né? Não tenha medo, se é o que você gosta, se é o que você tem aptidão, se você entende disso que você, de repente, está se propondo a fazer, tem grandes chances de dar certo, né? Como foi falado, nada substitui uma mãe e nada, gente, nada substitui um filho. Porque assim, a gente está falando muito da relação mãe para filho, mas o filho com a mãe, a gente vê um sorriso, vê, sabe, o reconhecimento do filho, a gratidão no olhar do filho, só em esse momento vale muito mais do que a dívida, né? Então assim, eu acho que se a pessoa faz o que gosta, né? E se de repente não tendo o próprio negócio, mas de repente trabalhando numa empresa mesmo, assim, dedicando um tempo específico para o filho, tendo aquele tempo de qualidade com os filhos, que é tão importante, eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que a mulher que trabalha num emprego fixo, engessado, mas tem essa troca, sabe, esse momento de qualidade com o filho, ela vai se sentir realizada também, né? Ela não precisa estar só dentro de casa como dona de casa e empreendedora, assim, fazendo alguma coisa, mas desde que ela se realize, sabe? Eu acho que assim, não só largando o lado profissional, aquela formada e tudo, mas que ela esteja fazendo o que ela realmente gosta. Eu acho que vale toda a pena. Pessoal, muito obrigada. Obrigada aos internautas que estiveram com a gente hoje nessa tarde. E até o próximo programa.